Hoje, né, eu moro em Jataí, né, mas nasci e me criei em Boa Vista, Roraima, né, que é o estado que faz fronteira com a Venezuela, e nós, roraimenses, somos, né, somos o povo que podemos dizer exatamente qual é a realidade dos venezuelanos, né, que eles passaram durante todo esse período em que em que estiveram, na verdade, né, sob esse regime ditatorial comunista e socialista que se implantou, né, no país deles. Há quanto tempo você está morando em Jataí? Eu moro em Jataí já tem 8 anos. O que vocês pretendem? Qual a ideia de vocês? Qual a intenção de vocês com esse movimento aqui? Na verdade, a ideia do movimento, o objetivo, que eu acredito não só seja da sociedade jataiense, mas de todas as manifestações que estão ocorrendo no Brasil, é de que nós tenhamos, né, a segurança de que o nosso país não vai ser submetido a um regime socialista, comunista, né, e ditatorial, como aconteceu com os venezuelanos, né? Vocês estão questionando em algum momento a lisura, o processo eleitoral, as urnas, o resultado das urnas? Então, na verdade, o questionamento maior não seria tão só a questão da lisura do processo, né? Mas todo o contexto que envolveu esse processo, né? Todo o decorrer do processo eleitoral, não só a segurança das urnas, por assim dizer, mas tudo o que ocorreu durante esse ano eleitoral, né? Tudo aquilo que nós brasileiros pudemos ver, né? Aquilo que nos foi mostrado e que ficou claro, né? Não houve um equilíbrio, vamos dizer assim, em relação aos candidatos que estavam concorrendo às eleições. E isso é um motivo de preocupação para todos os brasileiros, né? Essa diferença tão pequena, tão exprimida, tão apertada que foi Bolsonaro e Lula, pouco mais de 2 milhões de votos de diferença, isso aí, vocês acham, ou você acha que deveria haver uma recontagem de votos, deveria haver uma revisão desse resultado aí? Eu acredito o seguinte, que pedidos foram feitos, né, sobre a questão do processo eleitoral, e eu acredito, assim como todo brasileiro, né, é isso que nós estamos pedindo aqui, respostas sobre o que aconteceu. Não sei se seria o caso de recontagem de votos ou se seria a realização de um novo pleito, mas o que nós queremos é um processo limpo, né, democrático, e que seja colocado às claras como de fato ocorreu esse processo. Então existem vários questionamentos. Não sei se seria o caso de uma nova eleição, se seria o caso de recontagem de votos, de eleições com votos impressos para tornar isso mais seguro, né, para os brasileiros, mas o que interessa é que nós queremos respostas. O ministro, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, também ministro, né, do STF, Alexandre de Moraes, ele está, assim, tendo uma visão negativa de vocês com esse movimento, no Brasil inteiro, né, não só aqui na cidade de Jataí. Ele, inclusive, está considerando que quem está nesse movimento está envolvido, está ficando à margem, está sendo marginalizado, está questionando, cometendo até um crime. Concordam com a visão, as palavras do Alexandre de Moraes? Quanto a isso, não há como concordar. Infelizmente, nós como brasileiros que somos, estamos aqui no exercício dos nossos direitos, exercendo o nosso direito de manifestação. Essa manifestação que está ocorrendo por todo o Brasil, e pode se verificar, a mídia pode verificar, e nós mesmos que estamos envolvidos dentro desse processo sabemos, é uma manifestação pacífica. Não existe o uso de armas, não existe algazarra, entendeu? Existe sim uma ordem muito grande dentro dessa manifestação. Todo mundo está empenhado em tornar essa manifestação um exemplo, não só para os brasileiros que ainda não saíram de casa, mas para o mundo. Quem é da esquerda e quem votou em Lula está dizendo que os bolsonaristas estão chorando com esse movimento todo esse processo, e que não adianta, porque é em vão, que as coisas não vão voltar atrás. Você acredita que realmente isso aqui é um choro, ou você acredita que vocês sim é que estão tendo um
espírito cívico e preocupados de fato com o futuro do país? Sem dúvida nenhuma, nós não estamos chorando nem lamentando o resultado das eleições. Nós apenas estamos nos manifestando, né, democraticamente em relação à forma como o processo se deu, né, a forma como o processo eleitoral decorreu. Não estamos aqui chorando ou lamentando um resultado eleitoral, mas estamos sim preocupados e empenhados em mudar uma realidade que nós entendemos que está prestes a nos assolar. Porque estamos todos preocupados com essa questão da implantação de um comunismo, de um socialismo e de uma ditadura no nosso país. Se caso quem tivesse ganhado fosse o Bolsonaro, certo? Por essa pequena diferença, ou seja, se tivesse invertido os papéis e o Lula tivesse perdido, você acha que a esquerda hoje estariam fazendo algum tipo de movimento nas ruas da cidade, questionando e protestando contra a continuidade do governo Bolsonaro? Acredito. Isso já ocorreu, né, nas últimas eleições, quando o Bolsonaro foi eleito pela primeira vez. Houve um movimento, sim, nas ruas de, vamos dizer, petistas, né, eleitores da esquerda, que vieram às ruas se manifestar. Acredito que isso teria ocorrido novamente, mas não com a força que nós estamos fazendo, né? Esse movimento já está indo para o 8º dia e acredito que nós estamos aqui por um bem maior. Não estamos aqui por conta do Bolsonaro ou porque o Bolsonaro perdeu as eleições. Nós estamos aqui sim, né, preocupados com o presente do Brasil e principalmente com o futuro da nossa nação. Não se trata mais de quem perdeu ou de quem ganhou, né? Eu creio sim que os eleitores do PT estariam nas ruas, mas eles estariam por motivos diferentes, né? Eles estariam questionando o fato do candidato deles ter perdido e nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui por conta da preocupação que nós temos com o futuro do nosso país. Qual o principal motivo, o principal fator que leva vocês que tiveram a oposição de votar a favor do Bolsonaro, ou a população do modo em geral que votou no atual presidente? Qual o principal motivo, o principal fator que leva a essa preocupação de que o país possa entrar a partir de 2023 em um governo que vá trazer mais dificuldades do que o benefício ao povo? Então, isso fica claro, né, a partir do momento em que a gente vê notícias, né, do governo que, né, ganhou as eleições, vamos dizer assim, e que já mostram, né, o que está por vir. São medidas que dificilmente serão benéficas para o povo brasileiro, né? E que já trazem, sim, já demonstram um certo prejuízo. Então, o que acontece? A gente fica temeroso, até porque esse governo que provavelmente, né, foi o eleito, vamos dizer, né, por assim dizer, já que não podemos questionar de forma aberta o resultado das eleições, ele é simpatizante, né, de ditaduras. É um governo que simpatiza com ditaduras, que nós sabemos e conhecemos, enviou, né, recursos para que ditaduras de outros países pudessem se sustentar. Então isso gera sim uma preocupação muito grande com o país, sem contar nas notícias que nós estamos tendo de 200 bilhões do teto, o Auxílio Brasil que vai diminuir, a questão do salário mínimo que não vai sofrer o reajuste que havia sido, né, prometido inicialmente, e uma série de outros fatores. A grande mídia, ela bancou, apoiou, né, e até trabalhou para que o Lula pudesse voltar e Bolsonaro pudesse perder. Isso aqui está claro, tanto em pesquisas de opinião, em montagens largas, né, que a vitória está em primeiro turno para o Lula, quanto em reportagem dia a dia contra o governo Bolsonaro e amenizando, pegando leve, no caso do Lula. A grande mídia hoje não está cobrindo o evento, a manifestação, o protesto, feito pelos camisas do Brasil, verde e amarelo, como está endossando as palavras do ministro Alexandre de Moraes, que diz que esse movimento está irregular. Vocês acham que a grande mídia, que a gente fala, quando fala de grande mídia, fala de quem? Fala de Rede Globo, Folha de São Paulo principalmente, que é o principal arquiteto da grande mídia. A gente fala do Estadão, a gente fala da revista Isto É, a gente fala das rádios,
CNN, que é internacional, você fala de grandes veículos de comunicação, tanto impresso quanto virtual. Vocês acham que a grande mídia ela está correta nesse papel de querer pensar em trocar o presidente? Então, na verdade, o que a grande mídia está fazendo é prestando um grande desserviço à sociedade brasileira. Né? A partir do momento em que ela deixa de se tornar imparcial para se tornar parcial. A gente sabe que existe um grande envolvimento da grande mídia nessa questão que envolve o candidato que perdeu as eleições, né, o que ganhou as eleições, vamos dizer, e que existem interesses, né, escusos. E infelizmente ou felizmente, isso é um fato que o Brasil inteiro conhece. Então não é de se assustar, né, com essa posição que ela tem tomado. Não acho que seja uma questão, demonstra inclusive uma imparcialidade, né, uma parcialidade, perdão, muito grande, quando ela mostra um movimento como esse como sendo um movimento antidemocrata e de criminosos, vamos dizer. Uma pergunta oportuna. O movimento começou a partir do primeiro dia após o resultado das eleições, dia 31. Foi segunda-feira. O movimento teve data para começar. O movimento tem data, tem prazo para terminar? Não. Isso é uma coisa assim que nós estamos dispostos a continuar e encarar enquanto não tivermos uma resposta, né, que vamos dizer, que justifique, né, o resultado, ou que determine que o resultado realmente, né, foi fraudado ou houve alguma outra interferência, não sabemos, mas enquanto não obtivermos a resposta que buscamos, esse movimento não vai parar, não vai terminar. O Brasil vai continuar e vai seguir, os brasileiros vão seguir buscando pela sua liberdade, buscando pela democracia, buscando pelas frases, né, pela frase que traz a nossa bandeira, buscando pela ordem e pelo progresso dessa nação. Falando francamente, movimento pacífico em frente aos quartéis, movimento que pede que as Forças Armadas intervenham em favor da população diante de uma crise que se instala ou que pode vir a se instalar. Isso, inclusive, está previsto que haja realmente esse atendimento por parte das Forças Armadas se o povo clamar realmente em seus portões. Você acha que um movimento como esse é legal? É um movimento democrático, como você disse que é democrático? Ou é um movimento que pode-se dizer que seja uma tentativa de um golpe, uma resistência civil, ou que isso seria show de perdedor? Então, na verdade, como advogada que eu sou, né, conhecedora da lei, do direito, eu posso afirmar para você categoricamente que esse movimento, ele é sim um movimento democrático, né? Não estamos aqui porque nos foi pedido ou porque nos foi imposto. Estamos aqui porque, como cidadãos brasileiros que somos, prezamos pelas leis, pela ordem e principalmente pela responsabilidade que as autoridades precisam ter em relação ao processo democrático, que é o processo eleitoral. Então, quando se fala, né, em antidemocracia, movimento antidemocrático, ferir, não, nós estamos aqui pelo contrário, buscando exercer os nossos direitos. Estamos aqui no exercício legal dos nossos direitos, né? É uma previsão constitucional, é uma previsão legal. Não estamos atacando ninguém, não estamos criando tumulto, não estamos invadindo a ordem. Estamos aqui manifestando pacificamente de forma democrática. Detalhe, quantas pessoas que você calculou que esteve presente nesse movimento, desde quando começou? É incalculável. Eu não saberia te dizer exatamente um número de pessoas, mas eu vejo, assim, pelo perfil da sociedade jataiense, e já quero aqui, né, parabenizar todos que
que compareceram nas manifestações até hoje, tanto os comerciantes, os trabalhadores, os produtores rurais que estão apoiando esse movimento. A sociedade jataiense está de parabéns, né? Houve um número de pessoas muito grande, pessoas que estão realmente empenhadas com a mudança desse país. Flora Fernandes, moradora de Jataí, que veio de Roraima, mas que se mudou para Jataí. Está há 8 anos morando em Jataí. E agora está aqui falando em nome do movimento. Ela que é advogada, né, que tem sua OAB, que tem seu registro, está tudo legalizado, tudo normal, então ela tem condições de estar aqui dando essa entrevista. Isso. Eu quero deixar um recado para todo mundo, né, para a sociedade jataiense que ainda não compareceu ou não pôde comparecer ao movimento. Venha, traga seus filhos, né? Eu estou aqui hoje, trouxe a minha filha, vim com os meus amigos, chamei os meus vizinhos e peço a todos vocês, façam o mesmo. Vamos lutar por um país diferente, vamos lutar pelo respeito às nossas ordens, pelo respeito à nossa Constituição. Não vamos deixar que falácias, né, que acusações de crime sejam impostas a nós, porque nós somos cidadãos brasileiros, trabalhadores, pessoas honestas que pagam seus impostos, né? E mais do que isso, somos nós somos o poder, né? O poder emana do povo. Se há um supremo poder nesse país, esse poder se chama povo. E nós somos o povo, nós somos a força que move esse país. Então, você que está na sua casa, que está vendo as manifestações, vem para cá, vem manifestar junto com a gente. A manifestação é pacífica, a gente tem uma programação de cantar o hino nacional, existe refeição para as pessoas que estão aqui na manifestação, tem água disponível, as crianças podem participar, está tudo muito tranquilo. Então vem, traga seu filho, vamos ensinar às crianças o que é a democracia e o que é o exercício do direito. Esse movimento é dos patrões ou tem empregados também? Não só patrões, empregados também, com certeza. Aqui tem classe, todo tipo de classe trabalhadora, né? Eu sou advogada, tem colegas aqui que exercem outras profissões, professores, trabalhadores do comércio, trabalhadores que são empregados, né, do agronegócio aqui da região, tem também os produtores rurais, os comerciantes, enfim, a população como um todo mundo aqui é muito bem-vindo. Se você estiver, né, disposto a lutar por um país melhor, então aqui é o lugar. Obrigado, Zora.